E nós voltamos com a série especial sobre os senadoras e senadores eleitos em 2010. Nosso entrevistado de hoje é o senador Wellington Dias, que foi governador 2 vezes do estado do Piauí. Senador, vamos dar um prosseguimento aqui à nossa entrevista. Queria que o senhor falasse um pouco das alegrias, grandes alegrias que marcaram sua trajetória política e também das grandes tristezas. Olha, é claro que foram muitas as alegrias. Não foi uma vida fácil, tá certo? Você, num país como o Brasil, por isso que eu quero a reforma política aqui, ainda com regras desiguais, regras em que é possível um financiamento público-privado, de empresas, onde ainda o dinheiro ainda conta muito, porque muitos ainda estão na pobreza e por suas necessidades trocam voto. Se isso é um problema no Brasil, imagine no Piauí. O Piauí que tinha uma história de oligarquias, uma história de praticamente meia dúzia de famílias decidindo os destinos de 3 milhões de pessoas. Então não posso dizer que foi fácil, não é, toda essa trajetória. Então ser eleito assim, alguém que vem de um interior para a capital, eleito vereador na capital naquela época, numa eleição disputadíssima, com 440 candidatos, você ter uma ideia. Depois, ter sido eleito deputado estadual mais votado 2 anos depois de ter sido vereador. Então, isso é algo que nos traz assim, muita alegria na relação com o povo. Fazendo uma campanha simples, uma campanha pé no chão. Depois fui eleito deputado federal, mais votado de novo na capital, votado em todo o estado. 2 vezes eleito governador no primeiro turno, 2 vezes no primeiro turno, uma disputando com uma liderança nacional, o então governador Hugo Napoleão, uma outra disputando com o senador Mão Santa, tá certo? E eu diria assim, a maior alegria é ver que coisas que lá atrás eu imaginava apenas como uma possibilidade ela acontecer, fazer, como eu dizia assim, o Piauí decolar. Não é que o meu governo, o meu trabalho mudou a história do estado. Eu tive o privilégio de, nas avaliações de pesquisas feitas por vários institutos, receber a condição de vereador mais atuante de Teresina, deputado mais atuante da Assembleia Legislativa. Estive aqui no Congresso Nacional entre os 100 parlamentares mais atuantes, pelo DIAP, o deputado nota 10, governador, saí com uma aprovação de 82% da população, considerando a aprovação do meu governo, entre ótimo e bom, em torno de 78%, você ter uma ideia. Então, a alegria que o povo me deu, eu não podia retribuir de outro modo que não fosse trabalhando muito. Resultado, o Piauí era o estado mais pobre do Brasil quando eu assumi. Então, terminar o mandato e poder dizer que o Piauí não é mais o estado mais pobre do Brasil, isso é uma grande alegria. Isso, ao contrário do que muitos pensam, o Piauí é um estado rico, ali perto da região amazônica, e nada daquela coisa de terra rachada, que é uma parte razoavelmente pequena do meu estado. Tem um semiárido, tem uma região de cristalino, mas um potencial enorme. Mesmo no nosso semiárido, é um dos mais ricos em água, jorra água. Você perfura um poço e jorra 1 milhão de litros d'água por hora, tá certo? Tem, nesse mesmo semiárido, tem ferro, tem níquel, tem opala, tem diamante, tem um conjunto de riquezas naturais sem tamanho. Qual era o problema grave, então, do estado? Educação. Educação. Quer dizer, eu encontrei um estado que 80% da população não tinha o ensino fundamental completo, tá certo? Aproximadamente 34% de analfabetos. Foi o estado que mais reduziu analfabetos, foi quem mais cresceu a rede de ensino fundamental, a rede de ensino médio, a rede de ensino profissionalizante, a rede de ensino superior. Estamos nos preparando agora, o meu sucessor, que era o meu vice-governador, hoje governador Wilson Martins, a ideia da gente chegar em 2012 com o ciclo completo da educação em todos os municípios, em 224 municípios. Você poder, numa cidade como Alegrete do Piauí, uma cidade com 5 mil habitantes, ali o filho do lavrador, ou o comerciante, ou o prefeito da cidade, poder ter a opção do seu filho fazer ali o pré-escolar, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior e a pós-graduação. Nesse modelo que eu falei da minha mãe, no modelo do ensino à distância, vinculado à Universidade Federal
ou estadual que tem na cidade de Picos, que é uma cidade lá perto. Então, assim como Alegrete, a ideia é que todos os municípios do Piauí ou tenham ensino presencial, técnico superior e tenha as condições desse modelo à distância nas demais cidades. Então, essa, para mim, é a grande alegria. E as tristezas? Quais foram as grandes tristezas? Né? Momentos duros. Eu vivi situações difíceis na vida, de enfrentamento, quando perdi meus avós, que eram grandes conselheiros na política, não é? Ver um conjunto de lideranças, não é? Muitas vezes sendo achincalhadas, tá certo? Vendo, como muitos viram aqui no Senado, senadores só porque eram adversários, né, ao me atacar, na verdade, atacavam a imagem do próprio Estado. Ou seja, você imagina, se você pegar o que é o Piauí, pelo que foi dito por eles aqui nesse período de mandato, né, parece que é terra arrasada, que o mundo lá se acabou, tá certo? E claro que temos problemas, ainda são muitos, mas eu acho que ali é algo que influencia, inclusive, numa baixa estima. Graças a Deus que isso também reagiu positivamente. E eu destaco, vamos dizer assim, um momento muito duro. Nós tivemos uma enchente lá muito pesada, vendo, ali você se sentia impotente, tá certo? Arrebentou uma barragem ali na região de Cocal, no norte do estado, morreram 9 pessoas naquele desastre. Então, quando eu cheguei lá, assim, pela manhã cedo, foi à noite, cedo da manhã, eu estava lá com todas as equipes lá, aquilo parecia um tsunami, tá certo? Algo assustador, as pessoas apavoradas, as pessoas assim aterrorizadas. Então foi um momento como este, outros momentos duros do mandato. Ali no começo do mandato eu tive que tomar medidas sérias. Imagina um ex-sindicalista tendo que encerrar contrato por ilegalidade de 35 mil pessoas, tendo que cortar 13 secretarias, tendo que reduzir 12 mil cargos em comissão, tendo que tomar medidas que afetavam a vida de pessoas, mas era necessário não só para cumprir a legalidade, mas para dar equilíbrio ao Estado, fazer o Estado voltar a ter condições de investimentos. E aí, um trabalho assim, o Piauí, além da educação, foi um dos estados que se destacou com vários indicadores na saúde. Nós tínhamos o pior indicador de mortalidade infantil do Brasil. Hoje nós já somos aí o melhor do Nordeste, para você ter uma ideia. Reduzindo mortalidade infantil. Isso por quê? Por conta de um conjunto de água, unidades de saúde, equipes do Programa Saúde da Família, ou seja, as condições de um atendimento descentralizado. Poder ver um conjunto de obras importantes, de estradas, de habitação, mas principalmente ver o povo voltar a acreditar. A autoestima elevada do meu povo. Ou seja, se de um lado isso é duro, mas eu acho que teve a compensação do final do mandato. Poder andar, como eu sempre ando, a pé em qualquer rua, de qualquer cidade do meu estado e me sentir em casa. Eu acho que essa é a maior satisfação que um político pode ter. Em questão de desenvolvimento, o que é mais urgente para o estado do Piauí? Ainda continuar investindo em educação. Eu não acredito em desenvolvimento de lugar nenhum do planeta se a gente não tiver a educação como a grande base. Uma educação capaz de transmitir conhecimentos, o que a humanidade conhece sobre história, geografia, matemática, sobre tecnologia, enfim. Então, transmitir isso, ter uma educação pensando hoje no mundo globalizado, ou seja, a meta que a gente está trabalhando é não só a profissionalização, mas o mundo digital. Hoje você não consegue viver sem dominar o mundo digital. Línguas, a ideia é que possa preparar o Piauí e o Brasil para, além do português, a gente dominar não só o inglês, o espanhol, mas dominar outras línguas como uma necessidade extrema. Preparar para esse mundo internacional. É como se não houvesse mais fronteiras. A gente está lidando todo dia com a China, com a América do Norte, com a América Central, com a América do Sul, com os árabes, enfim. E a infraestrutura, essa riqueza, por exemplo, agora que a gente passou, o Piauí tinha 66 municípios integrados por asfalto. Eu deixei pronto 174 municípios integrados por asfalto. A meta é alcançar 100% agora em 2012, integrado por asfalto. Ferrovia, está lá a ferrovia transnordestina cortando
o sertão do Piauí. Estamos trabalhando para ligar Teresina à capital, e o governador agora me mostrou, não é, a rota para fazer até a Transnordestina em São Miguel do Fidalgo, a hidrovia do Parnaíba, hidrelétrica, eólica, as condições, o Luz para Todos, que para estados como São Paulo, ou Goiás, ou Pernambuco, representava atender com energia 10%, 5% da população que não tinha luz. O Piauí significa colocar 80% da população rural que vivia na lamparina com energia elétrica. Isso é uma revolução e falta muito pouco lá para a gente concluir essa meta. Nós estamos com cerca de 450 mil novas ligações, não é, domiciliares e de outros interesses no Estado. Ter carga elétrica, o investimento só nessa área foi 3 bilhões e meio. Tá certo? Então precisava ter alguém como Lula. 114 mil habitações nós deixamos prontas no Estado, no campo e na cidade. Enfim, é preciso casar o potencial. Nós dividimos o Estado em 11 territórios de desenvolvimento. Então, na região norte, Parnaíba, tem o delta do Parnaíba, tem potencial para pesca, para o turismo, potencial para produção do arroz, para o comércio, enfim. O que falta? Não tinha curso de engenharia de pesca, não tinha curso de turismo, não tinha essa base, não é, necessária da educação. E não tinha infraestrutura. Agora passou a ter aeroporto, passou a ter boas estradas, passou a ter universidade, passou a ter as condições de saúde. Ou seja, a nossa meta lá é um conjunto de obras estruturantes, pensando na economia. Tá certo? Eu tenho uma grande reserva de ferro no Piauí, ali na região sul, na divisa com Pernambuco, Bahia. Na região de Petrolina, Paulistana, Salgueiro, ali em Pernambuco. É gesso, ferro, mármore, níquel. Agora, se não tiver uma ferrovia passando ali, isso não vale nada. Então, estamos fazendo ali a Transnordestina. Então, eu cito isso para você compreender que, além disso, o desenvolvimento social. Nós listamos 80 coisas que precisa ter em todo o município, em toda a cidade. Toda cidade ter matadouro público, ter mercado, ter as condições de banda larga, você poder ter ponto de cultura, você poder ter essas coisas que são essenciais à vida. O que tem no lugar desenvolvido? Então tem que colocar em cada município do Piauí, eu espero do Brasil. No próximo bloco nós vamos analisar a questão do combate às drogas e também a reforma tributária. Aguarde.